Fala, Render People! Gente, bem-vindos a mais esse novo vídeo aqui do canal do Off 3D Academy. E dessa vez a gente vai falar sobre assunto aí, você viu na thumb, viu na descrição, né? O Unwrap Map. Tão temido aí entre os artistas 3D, ou aqueles que ainda não utilizam, pensam, pá, esse negócio é muito difícil, não vou nem aprender, vou só ficar usando aqui, ó, o VW normal para mapear os objetos dentro da cena 3D. Mas hoje eu vou te mostrar, eu não, né, o nosso expert, o Lu Souza, vai te mostrar que não é nada difícil, não precisa temer, e ele vai te mostrar como, sim, é muito eficiente para alguns dos casos utilizar o Unwrap UVW Map e de uma forma indolor e muito fácil e muito prática, tá? Então já vamos começar esse vídeo aqui deixando o seu like aqui. Se você gosta do assunto de renderização, principalmente para arquivis, que é o que a gente aborda aqui nesse canal para te ajudar a se tornar, sim, um profissional altamente qualificado, um profissional aí competitivo para estar no mercado em alto nível, tá bom? Partiu pro vídeo? Vamos chamar então o Lu Souza, o nosso expert, e agora você vai aprender usar o Unwrap UVW Map. Bora pro vídeo! Fala, Render People! Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma ferramenta muito importante dentro do 3ds Max que todo artista 3D precisa conhecer, o modificador Unwrap UVW. Essa ferramenta serve para fazer o mapeamento dos nossos modelos 3D, ou seja, da forma como o nosso material será representado nesse modelo, tanto na posição, rotação, quanto na escala. Então o Unwrap ele vai ser responsável por fazer isso dentro do 3ds Max. Nessa aula eu vou ensinar para vocês duas técnicas de mapeamento com o Unwrap UVW. A primeira nós vamos utilizar para esse tipo de objeto, onde a gente tem essas quinas vivas. Então qualquer tipo de marcenaria, ripado, pedras, onde a gente tem esses ângulos retos, essa técnica vai servir para isso, tá? É uma forma bem simples, prática e rápida de se mapear esse tipo de objeto. E a segunda técnica vai servir para objetos que têm um formato mais orgânico, onde a gente vai precisar definir ali exatamente onde vai ficar as costuras desse objeto. Então para isso nós vamos utilizar essa poltrona aqui. E se você gostar desse conteúdo, eu peço que você curta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com quem você acha que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então, como eu mencionei antes, o Unwrap ele é um modificador aqui do 3ds Max. Ele serve para fazer mapeamento de objetos, principalmente de objetos complexos. E ele nos permite fazer isso de uma forma mais precisa. Então, ele nos permite fazer a divisão desses objetos através de costuras. Essa divisão não acontece aqui no nosso modelo, né? Ela acontece somente ali no Unwrap. E o intuito dessa divisão é conseguir criar partes do nosso objeto que tenham uma forma mais plana possível, para que dessa forma ele consiga projetar essa textura nessa forma plana. Então é assim que o Unwrap vai funcionar. Para a gente entender melhor isso, eu resolvi fazer um exemplo prático aqui bem simples para você entender como o Unwrap vai trabalhar. Nesse tipo de objeto, que ele tem esse formato mais orgânico, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer no Unwrap é definir onde vai ser a costura desse objeto, ou seja, onde o Unwrap vai fazer a divisão dessas partes, tá? Com o intuito de, como eu falei, criar faces planas de um objeto. Nesse caso aqui, para exemplificar de uma forma mais simples, eu vou converter para Edit Poly. Vou criar aqui uma divisão, tá? Eu estou imitando o Unwrap para você entender como ele funciona. Vou selecionar aqui por linha. Vamos supor que eu queira dividir esse objeto aqui no meio. Vou usar aqui o Split para dividir esses objetos. E agora por elemento, vou trazer essa parte aqui para cima, tá? Vou rotacionar aqui para a parte de cima, 180 graus. E vou alinhar com essa outra parte, tá? Então o Unwrap ele vai fazer isso aqui, tá? Porém, o Unwrap ele trabalha apenas com dois eixos, ele não possui altura. Se nós fôssemos ver esse tipo de objeto lá no Unwrap, nós veríamos o equivalente à nossa vista top. Seria dessa forma aqui. Então, vou ativar aqui as minhas linhas. Então, seria dessa forma mais ou menos que a gente vê o nosso objeto. Porém, para ficar ainda mais preciso, a forma como nós veríamos lá no Unwrap, eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar esse objeto aqui, vou usar o Make Planar e vou deixar ele totalmente reto. Então é isso aqui que o Unwrap vai fazer. Ele vai pegar os objetos, nós vamos definir onde vai ser a costura dele. Ele vai pegar esse objeto e transformar em planos, tá? Para que ele consiga fazer a projeção dessa textura. E se a gente vier aqui novamente na vista top, vou selecionar esses dois objetos, vou apertar o Alt X para ficar transparente. Ele vai funcionar exatamente dessa forma aqui. A gente vai ter os objetos
planos, tá? Então, da minha esfera eu consegui dividir ele em 2 objetos planos. E no Unwrap a gente vai ter uma textura ali de fundo, né? Que a gente vai conseguir colocar exatamente onde a gente precisa. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar começo dessa esfera aqui nessa linha preta, eu simplesmente moveria ele para cá, assim como a parte de cima também. Então, eu posso ir ajustando exatamente onde eu quero que essa projeção aconteça aqui no meu objeto. É basicamente dessa forma que o Unwrap vai trabalhar, tá? Fazendo com que os nossos objetos se transformem em planos e dessa forma ele consegue fazer a projeção de alguma textura nesses planos que foram criados. Então, voltando aqui para o nosso modelo, o primeiro objeto que nós vamos mapear é esse móvel aqui. Nessa técnica que nós vamos utilizar para fazer esse mapeamento, não vai ser necessário nós definirmos aqui exatamente onde vai ser a costura. Como esses objetos aqui têm ângulos retos, o Unwrap ele consegue fazer essa separação das faces de forma automática. É interessante usar o Unwrap para materiais que têm uma direção definida. Como no caso dessa pedra, ela não tem uma direção definida, eu mapeei ela apenas com o VW Map normal, tá? Mas como o restante desses móveis são madeiras e eu preciso definir exatamente para onde vai ser a direção dos veios dessa madeira, é interessante que a gente utilize o Unwrap para fazer isso. Um outro ponto que eu quero destacar é a forma que eu fiz essa modelagem. Então, se a gente pegar esse objeto e selecionar aqui por elemento, a gente pode notar que todas essas partes do nosso objeto, elas estão separadas, tá? Então, dessa forma fica mais fácil da gente fazer o mapeamento no Unwrap. Eu vou então selecionar o meu objeto, vou aplicar uma textura de madeira que eu já deixei aqui separada. E a gente pode notar que o mapeamento está completamente errado, né? A textura também está bem esticada por aqui, então nós precisamos fazer esse mapeamento. Eu vou selecionar então o meu objeto. Primeira coisa que eu vou fazer é retirar qualquer tipo de mapeamento que esse objeto tenha. Então para isso eu vou usar o modificador VW Mapping Clear. Dessa forma ele vai fazer essa remoção. Vou converter novamente para um Edit Poly e agora sim vou aplicar o Unwrap. Aqui com o Unwrap, para esse tipo de objeto, a gente pode vir aqui direto no OpenUV Editor. Ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Nós podemos vir aqui em Mapping, Flatten Mapping. E ao abrir essa janela, a coisa mais importante que nós vamos verificar aqui é o ângulo em que essas madeiras serão cortadas. Então, aqui está 45 graus. Tudo que tiver acima de 45 graus vai ser cortado aqui. Como nós temos alguns ângulos que estão em 45 graus, eu gosto de deixar esse ângulo um pouco menor. Por exemplo, 40 graus. Então, qualquer face que esteja conectada uma a outra com um ângulo acima de 40 graus, o Unwrap já vai fazer essa divisão para a gente. Eu vou dar um OK. Então, ele já fez essa divisão para a gente, separou todas as faces que estão em um ângulo acima de 40 graus. Porém, se a gente for notar aqui, ele fez essa divisão, só que a direção dessas madeiras, elas estão para dois lados diferentes, né? Tanto na vertical como na horizontal. Quando eu me refiro a direções diferentes, eu estou me referindo aos maiores comprimentos da madeira, que é geralmente onde a gente tem a direção do nosso veio da madeira. Então, eu quero deixar todas elas numa direção só. Para fazer isso de uma forma bem simples e rápida, basta selecionar todos os meus elementos aqui da cena. Vou selecionar aqui por elemento, tá? Para ter certeza que tudo foi selecionado. Vou ativar essa opção aqui em Arrange Elements de Rotate. Então ele vai rotacionar essas faces aqui para mim, na direção que eu preciso. O Unwrap vai entender que a direção que eu quero deixar será sempre de maior comprimento. Então ao clicar aqui em Pack Normalize, ele vai fazer essa rotação para a gente. Se a gente vier aqui no nosso modelo, a gente vai notar, por exemplo, nessas ripas que seriam direção oposta, né? Não na horizontal e sim na vertical. Então eu posso vir aqui no Unwrap, selecionar tudo e fazer a rotação desses objetos. E uma outra coisa que a gente vai perceber também é que a textura está muito grande. Eu preciso reduzir ela, porque ela está numa escala errada. Vou selecionar novamente os meus objetos. Venho aqui na ferramenta de escala. Aqui para facilitar a minha vida, vou apertar o F2 para desligar essa seleção vermelha dos polígonos. Venho aqui na ferramenta escala, vou aumentar esses objetos. Aumentando a escala da nossa madeira vai reduzir. Então vou aumentar aqui numa escala que eu acho que vai ficar legal. Dessa forma aqui para mim já está legal. E uma outra coisa que a gente vai perceber também é que algumas das faces que a gente precisa, elas acabaram ficando no sentido errado. Apesar do veio da madeira estar na posição correta, né, que é no maior comprimento
de cada face. Tem alguns casos que a gente vai querer alterar isso. Por exemplo, eu quero dar continuidade aqui a essa madeira de baixo. Então eu quero que essas madeiras aqui de cima elas sigam a mesma direção. Para fazer isso também é muito simples, basta eu selecionar. Vou ativar aqui novamente o F2 para eu ver a seleção que eu estou fazendo. Vou selecionar todas as madeiras que eu pretendo fazer essa rotação. Então essas madeiras que para mim está no sentido errado, tá? Eu quero todas elas para cima. Vou verificar aqui se tem mais alguma. Essas aqui de trás também eu quero fazer a mesma coisa. Quero deixar elas no sentido vertical. Aqui nesse caso, as ripas já estão no sentido correto, porém essas madeiras maiores, essas chapas aqui, elas estão no sentido errado. Então vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar elas e com elas selecionadas, basta eu vir aqui no Unwrap e fazer a rotação desses objetos. Venho aqui na ferramenta de Rotate, vou rotacionar em 90 graus. Dessa forma, quando a gente voltar aqui no nosso objeto, a gente vai poder notar que a direção dos veios da madeira foram corrigidos. Caso eu queira deixar essa textura de um tamanho mais preciso, eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou fechar aqui por enquanto o Unwrap, vou sair dele, tá? Vou criar um box aqui de qualquer tamanho. E vou aplicar um VW Map, que vai ser o tamanho que eu preciso que essa textura fique, tá? Então vou vir aqui em Modify, vou aplicar um VW Map. Vamos supor que eu queira que essa textura fique com o tamanho de 100 por 100 por 100. Então vou fazer esse mapeamento de 100 por 100 por 100. E aqui no meu box eu vou aplicar também um mapa aqui de checker, tá? É um material normal. Aqui no mapa do Diffuse eu apenas apliquei um checker. Vou aplicar aqui no meu box e também vou aplicar ele aqui no meu móvel. E para eu deixar do tamanho preciso, basta eu colocar aqui o meu box em uma posição próxima, aqui por exemplo, para que eu consiga enxergar o tamanho, eu posso comparar. Vou vir aqui na vista front e voltando lá no Unwrap VW, basta clicar aqui novamente no Open UV Editor. Vou escalonar para que fique exatamente desse tamanho. Vou selecionar aqui por polígono, venho na ferramenta de escala, vou escalonar esse objeto até chegar no tamanho que eu preciso. Não precisa ser exatamente o mesmo tamanho, tá? Pode ser aproximado. E assim eu consigo definir de uma forma bem precisa qual que será o tamanho dessa escala do meu mapeamento. Vou sair aqui do Unwrap novamente, vou selecionar o meu móvel e aplicar novamente o meu material de madeira. E agora sim, ele vai estar precisamente correto, com a escala correta que eu queria, né? Que era uma escala de 100 por 100. Posso deletar esse box agora. E aí dessa forma, a gente já tem o nosso objeto 100% mapeado, apenas com Unwrap VW. Um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui são os prós que a gente tem ao utilizar o Unwrap para fazer esse tipo de mapeamento. O primeiro, como a gente pode ver, ele é bem rápido da gente fazer, ele é bem prático, né? Um outro ponto aqui é que ele já deixa o nosso mapeamento de forma completamente aleatória. Então, cada uma dessas ripas tem um mapeamento diferente. E aí você pode estar se perguntando, eu poderia fazer isso com o VW Randomizer, né? Ele também faz esse tipo de randomização na nossa madeira. Só que tem um porém. Se a gente, por exemplo, quisesse exportar esse móvel lá para o Unreal, por exemplo, a gente não conseguiria ter esse tipo de mapeamento aleatório usando o Corona Randomizer. Utilizando o Unwrap para fazer esse tipo de mapeamento, todo o nosso objeto já vai estar mapeado de forma completamente aleatória. Então, se a gente quiser exportar lá para o Unreal, basta a gente aplicar o material lá e vai estar tudo aleatório, tá? A gente não precisa fazer nenhum outro processo. Então, essa é uma grande vantagem de se utilizar o Unwrap VW. Ele faz esse mapeamento diretamente no objeto, tá? Nessa segunda técnica, eu vou mostrar para vocês como a gente pode mapear esse nosso segundo objeto aqui. Vou deixar ele até um pouquinho mais separado. E a gente pode notar que ele é um objeto mais orgânico. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que definir exatamente onde vai ser esse recorte das nossas texturas. No outro caso, como a gente tinha ângulos retos, a gente consegue fazer isso de forma automática lá no Unwrap. Mas aqui, como a gente tem esse objeto que tem essa forma orgânica, a gente precisa definir isso manualmente. Mas também é bem simples. Primeira coisa que eu vou fazer então é tirar o grupo desse objeto, vou dar um ungroup. E tem dois objetos aqui que eu não vou precisar usar um Unwrap, tá? Porque
como é um metal, aqui a gente tem essa costura, esses dois objetos aqui eu posso mapear apenas com o VW Map, que não vai fazer nenhuma diferença. Então posso aplicar o VW Map, vou colocar ele aqui como box, e uma medida de 100 por 100 por 100. Feito isso, eu posso dar um Height Selection nesses objetos, e a gente vai ter as nossas almofadas e a nossa poltrona. Eu vou começar mapeando a parte aqui da poltrona. Para facilitar um pouco mais a nossa vida, vou separar esses objetos, esses elementos aqui da nossa poltrona e fazer o mapeamento deles parte por parte. Assim a gente consegue fazer de uma forma mais prática. Então vem aqui, vou dar um detach. Aqui também na parte de trás e vou fazer isso para todos os elementos. Depois que a gente tiver feito esse mapeamento, a gente consegue juntar esses objetos novamente sem problema nenhum. Então, feita aqui essa separação, posso começar, por exemplo, fazer um mapeamento desse braço aqui. Assim como no outro caso, a gente precisa adicionar o VW Mapping Clear para limpar o mapeamento anterior que existia nesses objetos. Vou selecionar todos eles de uma vez. Vou aplicar o VW Mapping Clear e posso converter todos esses objetos para um Edit Poly. Dessa forma eu já removi qualquer tipo de mapeamento que esse objeto tinha. Posso selecionar aqui a minha primeira parte do meu móvel, venho aqui em Unwrap, vou selecionar por Edge e aqui eu vou definir onde eu quero fazer a divisão desse objeto, tá? Para que ele faça o mapeamento da forma correta. Então, olhando aqui esse objeto, eu posso dividir ele em três partes. A gente vai ter essa tampa do lado esquerdo do móvel, essa tampa aqui do lado direito, que é a parte de dentro, direito que eu estou dizendo é do móvel, tá? E a terceira parte vai ser toda essa tira aqui, que faz esse contorno do braço. A intenção é deixar todas essas partes de forma plana, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Então para fazer essa divisão, posso vir aqui na costura, vou definir onde que eu quero que seja essa divisão. Vou dar 2 cliques aqui para fazer um loop, que vai fazer toda a seleção ao redor do meu objeto, como a gente pode notar aqui. Do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa, seguro o Ctrl, 2 cliques, ele também vai fazer essa divisão do outro lado. E essa parte aqui do centro, a gente pode notar que ela não tem fim, né? Ela não termina aqui, ela fica fazendo essa rotação. Então a gente precisa delimitar um ponto onde ela vai ser cortada também, para que ela se transforme em uma tira. Então posso pegar, por exemplo, essa parte aqui de baixo. Geralmente a gente pega partes onde a gente não consegue ver muito bem, tá? Essa parte aqui da costura, muito provavelmente vai ficar a marcação, né, dessa divisão entre as costuras, tá? Entre as texturas. É importante que a gente sempre deixe ela o mais escondida possível. Para fazer essa divisão, se a gente vier aqui, dar 2 cliques, ele vai acabar fazendo loop em lugares que a gente não precisa. Eu só quero fazer apenas uma divisão de fora a fora nessa faixa para que ela seja dividida. Então, vou dar um Ctrl Z e eu vou usar outra ferramenta aqui para fazer isso. Aqui em Peel, eu vou usar essa segunda ferramenta, Point to Point. Eu posso clicar nesse ponto aqui. Nesse caso dessa ferramenta, com ela ativada, eu não preciso segurar o Ctrl, tá? Mas se você quiser segurar também por segurança, pode segurar, não tem problema. Vou clicar aqui, vou seguir o looping da linha até onde eu quero, vou clicar até esse ponto. Ela nos permite continuar fazendo esse loop até onde a gente achar que seja o suficiente. Então eu quero fazer aqui, como eu disse, de fora a fora, pegando dessa costura até essa daqui. E aí para sair da ferramenta, basta clicar com o botão direito e ele já vai fazer esse recorte aqui para a gente também. Porém, a gente pode notar que essa linha ainda está vermelha, né? Essas laterais. A gente precisa dizer para o Unwrap que a gente tem certeza que a gente quer essa seleção. Então, para confirmar isso, então a gente pode vir aqui nessa terceira ferramenta da aba Peel. Ela vai converter a nossa linha para que ela de fato seja uma costura. Então, ao clicar aqui, ela também vai ficar azul. Então, dessa forma, eu estou confirmando a costura que eu acabei de fazer. E agora, para que a gente consiga fazer essa divisão, já que a gente já delimitou exatamente onde a gente quer que seja essa costura, basta a gente vir aqui em Peel, vir nessa primeira ferramenta Quick Peel, e ele vai fazer essa divisão para a gente. Basta aguardar um pouco, ele vai fazer os cálculos. E aí ele já trouxe o nosso objeto dividido. A gente tem a parte externa da poltrona. Se eu selecionar aqui por face e elemento, a gente pode selecionar essa primeira parte. Então essa é a face externa. Eu tenho a face interna e tenho toda essa tira aqui. E ela está aberta dessa forma porque
eu fiz essa costura aqui, eu fiz essa divisão. Então por isso que ela está dessa forma. O próximo passo aqui é deixar esses objetos retos de acordo com a textura. Eu posso fazer isso manualmente, mas eu posso também utilizar essa ferramenta Rotate novamente. Ela não é 100% precisa nesses casos, mas ela pode ajudar a deixar um pouco mais reta, então você tem um pouquinho menos de trabalho. Vou clicar aqui em Pack Normalize, ela já fez essa correção. A gente pode notar que essas daqui a ferramenta não conseguiu alinhar perfeitamente, não tem problema, posso vir aqui na ferramenta de rotação, vou rotacionar para que fique de uma forma mais precisa. Dessa forma aqui para mim já está bom. E o próximo passo aqui novamente é fazer o escalonamento dessa textura, para que ela fique num tamanho adequado. Vou selecionar então toda essa parte, vou apertar o F2 aqui do lado de fora, para que tire essa seleção vermelha, assim eu consigo enxergar um pouco melhor. Venho aqui na ferramenta de escala e também vou aumentar a escala dessa textura. Vou aumentar aqui até um ponto que eu considere que vai ficar legal. Acredito que assim já esteja bom. Posso sair aqui da janela de UV Editor e dessa forma a gente já tem o nosso primeiro objeto mapeado, tá? Da forma correta. E a gente vai fazer a mesma coisa nos nossos outros elementos. Então vou pegar, por exemplo, essa parte de trás, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz nessa primeira, vou vir aqui em Unwrap UVW, vem aqui por linha, vou definir onde eu quero que sejam essas costuras, vou fazer da mesma forma, essa parte aqui de fora da costura, essa aqui também, e vou pegar aqui na parte de baixo essa divisão, igual eu fiz na outra tira, tá? Então vou usar novamente essa ferramenta Point to Point, vou trazer essa ferramenta, essa marcação até aqui, até chegar na minha outra marcação. Botão direito para sair do comando, vou confirmar a seleção, vou vir aqui na ferramenta Peel, ele vai fazer essa divisão para a gente. Novamente, vem aqui em Rotate, Pack Normalize, e ele já vai fazer esse alinhamento para a gente. Vem aqui por polígono e por elemento, vou apenas corrigir um pouquinho essa rotação. Caso não esteja tão precisa, tá? A gente pode ver que está rotacionando por ângulo. A gente pode apertar a tecla A para desligar aqui o nosso snap de ângulo. E agora eu posso fazer uma rotação um pouco mais precisa. Vou fazer isso aqui nessas duas partes. Novamente vou arrumar a escala. Vou arrumar de acordo com essa primeira referência que eu já criei. Então posso vir aqui na ferramenta de escala, selecionar os meus objetos. Vou fazer esse escalonamento igual eu fiz na primeira parte. Deixar mais ou menos desse tamanho, acredito que já esteja próximo do tamanho que eu deixei. E a gente já tem então a nossa segunda peça mapeada. Eu vou fazer a mesma coisa para todos esses outros objetos. Quase finalizando aqui a parte do estofado do nosso móvel, já mapeou todas essas partes. Essa aqui de baixo é um pouquinho diferente. Vou dar um Alt aqui para isolar. E essa parte aqui a gente pode mapear da seguinte forma. Vou adicionar aqui um Unwrap UVW, selecionar por linha. Vou fazer um loop aqui nesse canto. Como essa parte aqui é aberta, já vai fazer essa divisão para a gente. Então a gente vai ter um pedaço aqui. Esse outro pedaço comprido que vai fazer toda essa volta. E mais esse outro pedaço do outro lado desse nosso estofado. Vou confirmar novamente a seleção, venho aqui em Peel, ele também vai abrir essa malha para a gente. Vou voltar aqui novamente meus objetos, vou selecionar aqui por polígono e por elemento, vou fazer essa rotação também. Vou só organizar para que fique completamente retinho com a minha textura. Essas partes aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa.
dessa forma aqui. E agora eu vou arrumar a escala dessa parte também. Então venho aqui na ferramenta de escala, seleciono meus objetos. Vou ajustando aqui até ficar no tamanho que eu preciso. Então dessa forma, a gente já tem toda a parte do nosso estofado 100% mapeado. O próximo passo que a gente vai fazer é mapear essas duas almofadas, que elas também são bem simples. Como o intuito é a gente sempre dividir para que fique em faces planas, nessa almofada aqui a gente vai dividir ela no meio. Então a gente vai ter essa face frontal e essa face posterior das duas almofadas. Então a gente vai ter duas faces planas de cada almofada bem tranquilamente. Vou novamente adicionar o Unwrap, venho aqui por linha, vou ativar as minhas linhas usando o F4 e vou fazer essa divisão aqui no meio, fazendo um loop. Confirmo a minha seleção aqui no Point to Point. Para ajustar o tamanho da escala, eu posso vir aqui no Peel, ele vai fazer essa divisão. Vou da mesma forma fazer a rotação desses objetos para que fique de uma forma mais precisa. Mais ou menos dessa forma. E agora eu posso selecionar meu objeto com a ferramenta de escala para corrigir a escala aqui do tamanho que eu preciso. Caso a textura saia na posição errada, posso simplesmente rotacionar ela. No caso dessa textura aqui, eu quero ela para o outro lado. Quero dessa forma aqui. Então vou rotacionar ela. Agora sim posso escalonar essa textura para que fique do tamanho que eu preciso. Deixar mais ou menos dessa forma aqui. Posso fechar aqui meu Unwrap UVW e vou fazer a mesma coisa na minha outra almofada. Vou selecionar ela, aplicar um Unwrap UVW, seleciono por linha. Vou selecionar aqui com 2 cliques para fazer esse loop. Confirmo a minha seleção. A linha ficando azul já está confirmada essa seleção. Venho aqui em Peel para ele fazer essa separação das minhas faces. E aqui novamente, elemento. Eu vou rotacionar essas faces para que fiquem numa posição mais ajustada. E novamente vou ajustar a escala aqui da minha textura. Então vou aumentar um pouquinho mais. Deixar mais ou menos dessa forma. Posso fechar o meu Unwrap. E a gente já tem também esse nosso outro móvel mapeado corretamente. Posso voltar aqui com os meus outros objetos. Vou dar um Unhide All. Posso selecionar todos eles. Converter para um Edit Poly. Um ponto importante aqui que eu quero ressaltar também é que caso seja necessário, mesmo depois que você converteu para Edit Poly, caso seja necessário modificar alguma coisa nessa textura, tanto quanto escala quanto posição, você tem duas opções. Você pode novamente aplicar um Unwrap UVW, vem aqui em Open UV Editor, já vai trazer um mapeamento exatamente como você deixou da última vez. E você também pode usar uma outra ferramenta, tá? Vou dar um delete aqui no Unwrap. E você pode usar essa ferramenta aqui, ó, UVW Xform. Ela também vai servir para fazer alguns ajustes mais básicos aqui na nossa textura. Então, se eu quisesse, por exemplo, diminuir um pouco essa textura, eu poderia vir aqui em Mapping, adicionar um valor de 2 por 2 por 2, e já faz essa diminuição da escala. Tem a opção de Offset também, para movimentar a textura para onde eu preciso. Ela vai movimentar sem perder o mapeamento. E também tem a opção de rotação, caso eu queira modificar essa textura, queira deixar assim na vertical ou em 45 graus, tá? Eu tenho essas opções com esse UVW Xform. Vou deletar ele, não quero modificar nada. E assim a gente finaliza essa nossa poltrona também, tá? Todo esse mapeamento. Com essas duas técnicas que eu ensinei para vocês, vocês vão conseguir mapear qualquer tipo de objeto de uma maneira bem simples e prática. Então, com essa primeira técnica, a gente consegue mapear esses objetos que têm essas quinas mais retas, né? Além da velocidade que a gente consegue mapear esses objetos, a gente já deixa eles com o mapeamento de forma aleatória. A gente não precisa utilizar, por exemplo, o VW Randomizer. Então, caso você queira adicionar uma outra textura, em vez de você configurar ela novamente com o VW Randomizer, basta aplicar a textura nesse objeto que ele já vai estar completamente mapeado, tá? Então, você acaba ganhando muito mais tempo, muito mais produtividade fazendo dessa forma.
Além também de você conseguir levar esses objetos mapeados já de forma aleatória para outras ferramentas, como é o caso do Unreal. E nessa segunda técnica você também aprendeu a mapear objetos que têm a forma mais orgânica, onde a gente consegue definir de uma forma bem precisa onde vai ser feita a divisão das nossas texturas, e com essa técnica a gente acaba conseguindo fazer um mapeamento de objetos bem complexos, que a gente não conseguiria fazer utilizando, por exemplo, o VW Map. E se você gostou dessa aula, deixa seu comentário aqui, falando se você já conhecia essas técnicas, se você mapeia de uma forma diferente, que a gente quer muito saber de você, beleza? Fico por aqui e até a próxima aula. Ah, galera, viu só? Você utilizando o método certo, um método eficiente e fácil, tudo fica fácil. É como eu sempre digo, né? Você não precisa saber usar todos os botões dos softwares, você precisa saber aqueles que realmente vão te ajudar, no final das contas, a criar aquilo que você precisa, né? E o que foi aprendido aqui hoje nesse tutorial mostra exatamente isso, tá? Uma maneira simples e fácil, sim, de você poder utilizar o Unwrap Map a seu favor, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, eu pedi no começo do vídeo, mas se você esqueceu, clica agora. Aproveita e se inscreve aqui, caso você se interesse pelo assunto de ArcViz, renderização super realista, e se você quer se tornar realmente um profissional de alto nível dentro da renderização de arquitetura, tá bom? Valeu, Lu Souza, pelo grande tutorial, e você por ter visto esse vídeo. Compartilha aqui com quem você acredita que precisa aprender o que foi ensinado aqui nessa grande aula, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e dá-lhe render!